muitas. Então, eu tenho pregado, tenho certeza que vocês também têm uma visão muito sobre a igreja, sobre o valor da igreja, sobre a importância, né, do ajuntamento cristão. E, em sendo assim, nós buscamos para nós, mas também nós temos que nos importar com o nosso irmão. Quando Paulo fala que devemos levar as cargas dos outros, ele está dizendo que temos que ajudar as pessoas na sua vida de fé, né? Alguns alcançam a maturidade maior que outros, alguns deveriam já ter alcançado a maturidade, já estão no caminho da fé de mudança, mas ainda não alcançaram, mas não são menos filhos de Deus, mas vão precisar de um pouco mais de tudo. Porque como igreja nós temos que fazer tudo para vivermos uma vida pessoal de santidade, assim como também precisamos ajudar o nosso irmão a alcançar isso. Acontece que nessa caminhada, irmão, nós vamos falhar. Não adianta dizer que nós não vamos falhar. Eu, nesses meus 48 anos de convertido, que eu nunca falhei. Passei pelas crises de adolescente, passei pelas crises de jovem solteiro, que namorava, que não era casado, está trabalhando, com dinheiro, né? Dificuldade para criar os filhos, problemas de saúde, morte do meu pai. A morte do meu pai talvez tenha sido o momento mais... Meu pai, que eu falei tanto dele aqui, né, que eu tenho orgulho, né, de um pai, ele não sabia nem ler nem escrever, ele veio como retirante para o Rio de Janeiro de João Pessoa, no final da década de 50, trabalhou em obra, carpintaria, depois se especializou em móveis planejados. Só que na década de 70, 80, se usava muita fórmica, né? Hoje em dia se tem outros materiais, mas era muita fórmica, madeira lustrada. Então, ele, sem ter frequentado a escola, ele era um empreiteiro que tinha 10 pessoas que trabalhavam para ele. Tinha pedreiro, outro marceneiro, lustrador, encanador, tinha eletricista, ele tinha uma equipe, ele pegava uma obra muito grande, né? Normalmente na Zona Sul, Botafogo, Copacabana, e ele tinha essas pessoas que faziam o trabalho, ele é que recebia, para poder ter uma conta bancária. Ele aprendeu a desenhar o nome dele, Sebastião, né? Desenhava, e assim era a vida do meu pai, que sem nenhuma cultura humana, ele entregou a vida dele, ele doou a vida dele, ele fez o melhor para ele, é o que eu tento seguir. Nessa caminhada, eu errei, fiquei triste. Quando ele partiu, era uma sexta-feira 13. Eu falo isso não é para, sabe, trazer tristeza para os irmãos, não, só para constatar o detalhe, né, de como eu passei pelas crises, pelas tristezas, pelas angústias, às vezes sem entender nada naquele momento, mas sempre permanecendo em Deus, com a minha família, né? Graças a Deus, eu já era casado. Quando meu pai morreu, eu tinha 1 mês de casado. Eu casei de 16 de junho de 84, meu pai morreu 13 de julho de 84. Menos de 1 mês. Era uma sexta-feira 13, tinha uma vigília na nossa igreja. Meu pai, sempre uma pessoa muito generosa, gostava de ajudar todo mundo, evangelizar todo mundo. Tínhamos uma Kombi que meu pai colocava a criançada da rua toda dentro da Kombi, levava para a igreja. Hoje eu encontro com alguns deles, alguns estão no evangelho, outros não, mas que se lembram com muito carinho, né, de como meu pai tinha esse desejo de evangelizar. Meu pai vinha do seu trabalho, com o seu salário, pagou as pessoas, e sofreu um assalto quase na porta da nossa casa. E naquele assalto houve uma fatalidade, meu pai. Era uma sexta-feira 13, 13 é apenas um número, não nada supersticiosamente falando, né? A vigília que seria na igreja foi na nossa casa, a igreja toda apoiou. 1 mês atrás, vários pastores e amigos estavam no meu casamento. 1 mês depois, os mesmos pastores, os mesmos amigos estavam no sepultamento do meu pai. Parecia que o nosso mundo ia cair. Tivemos muito apoio, irmão, da igreja. Viu, na sexta, foi enterrado no sábado, naquele domingo
não tinha como a gente ir na igreja, mas depois eu nunca mais faltei à igreja, por motivo nenhum, sabe? Eu não sei motivo, muita necessidade mesmo, porque eu entendi que mesmo sem entender, Deus tinha os seus propósitos na nossa vida, irmão. Deus tinha seus propósitos. E como a igreja ajudou naquele momento, como eu senti isso na pele da igreja, do pastor, da esposa do pastor, temos ajudado de todas as formas a levarmos a nossa carga, as nossas cargas, aqui não por causa do pecado, né, mas da angústia, da dor, pelo que tinha acontecendo. E nós devemos viver de tal maneira, irmãos, que as nossas falhas, elas sejam muito mais acidente de percurso do que algo habitual. Muitas dessas falhas que nós cometemos, irmãos, elas poderiam ser evitadas. Você lembra de um pecado que você cometeu, de uma tentação que você cedeu, que você sabe que poderia ter resistido, você sabe que poderia ter dito não, você sabe que poderia ter falado para aquela pessoa que estava querendo te conduzir para um lugar, para um caminho, para uma prática, e você cedeu, você poderia dizer não, você sabe disso? Ou quem sabe você poderia não ter entrado por um caminho errado, por uma falha, por um pecado, se alguém tivesse te ajudado, se alguém tivesse te alertado. Temos pessoas, né, que querem o nosso bem, amém, irmãos? Temos muita gente que quer o nosso bem. Este é um dos papéis do pastor, irmãos. O papel do pastor, esse é um dos papéis, né? Trazer edificação para a igreja, trazer ensino, orientação. Mas quer ver uma coisa que o pastor se entristece muito quando ele toma conhecimento de que uma ovelha está, sabe, meio desgarrada. A ovelha está... Porque o caso da ovelha que se perdeu, ela se perdeu, o pastor foi lá e pegou a ovelha, né? Machucada, curou, trouxe para casa, tratou, cuidou, se importou. No caso do filho pródigo, ele saiu deliberadamente. Ele resolveu e foi. E ali, no caso, o pai não foi atrás. O menino tinha, o jovem, né, ele tinha, sido criado numa família estruturada, mas ele quis conhecer a vida. E o pai liberou ele, mas ficou em casa. Até que um dia ele cai em si e volta para casa. Ele voltou pelos seus próprios pés. Claro que, levando isso para o lado espiritual, Deus tocou, o Espírito Santo convenceu. Quando a Bíblia fala que, caindo em si, disse, voltarei para o meu pai, esse caindo em si, olhando para o lado espiritual, é o Espírito Santo que convence, amém, irmãos? Que toca, não é a pessoa resolve de uma hora para outra. Né? Mas o que eu quero dizer é que quando nós temos alguém que possa falar, olha, cuidado, não vá por aí não é bem assim não, estão te dizendo que é muito legal, é furada. Esse é o papel também, irmãos, isso é o que é também ajudar as pessoas e levar as cargas uns dos outros. Ou seja, nós precisamos ajudar aquele que está prestes a cair. Você concorda? Diga amém. Mas também aquele que já caiu. Acho que a dificuldade nossa, às vezes, é essa. Nossa, que eu digo, não é só do pastor, não. É de todo crente, responsabilidade de todo. Às vezes nós fazemos tudo para a pessoa não cair, né? Ajudamos, mas a pessoa caiu. E, às vezes, o que a gente observa em muitos lugares aí, que quando a pessoa cai, parece que, sabe, ela é desprezada. Houve uma época aí na igreja, entre os anos 90, né, onde muitas pessoas, ex-marginais, ex-traficantes, ex-não sei o que, se convertiam, entravam para uma igreja e logo começavam a visitar as outras igrejas dando testemunho. Lembra, irmãos? Era ex isso, ex aquilo, ex isso aqui. Legal, muito legal. Só que a pessoa às vezes não tinha sido discipulada, ela não tinha sido tratada, ela não tinha sido orientada, ela se converteu, né? Cremos que houve um encontro com Cristo, mas por causa da vida que ela levava, e às vezes até sendo uma pessoa famosa, a igreja não ensinava, não discipulava. Dava logo o microfone, porque aquela pessoa dando testemunho ia chamar atenção, ia chamar outras pessoas. O que acontecia em muitos casos? Essa pessoa, que era um ex, alguma coisa,
entrou para a igreja, se batizou e foi logo dar testemunho, era requisitado para dar testemunho em várias igrejas, só que daqui a pouco a pessoa caiu de novo. Aí quando a pessoa caiu de novo, parecia que a misericórdia que foi lançada sobre a pessoa antes da primeira conversão, agora não serve mais. Quer dizer, eu entendo que a igreja, de um modo geral, como coletividade, às vezes despreza aquele que caiu, aquele que errou, né? Aquele que, mas ele já sabe da palavra, ele já conhece a palavra. É verdade, irmão, mas nós só estamos de pé por causa de quê? Da misericórdia de Deus. É só por causa da misericórdia de Deus. Alguns vão até querer, irmãos, a nossa ajuda. Nós, como pastores, né, pastor Deus sabe muito bem disso. Algumas pessoas que estão em iminência, né, de queda, vão precisar da nossa ajuda, vão pedir o nosso conselho, vão pedir a nossa oração, vão pedir, sabe, que o cerquemos com um conselho, com ajuda, enfim, né? Mas alguns não vão querer. Alguns não vão querer essa ajuda. Alguns não vão querer a nossa ajuda, mas não importa. O nosso papel é sempre estarmos, né, prontos para levarmos as cargas e ajudar uns aos outros. E se alguém tivesse, por exemplo, agora vamos dar alguns exemplos práticos aqui, irmãos. Lembram de Pedro, né? Jesus sendo levado para a cruz no momento crucial, sem trocadilho, da sua vida, maior angústia, Jesus sendo levado pelos soldados para ser crucificado, e Pedro, que antes tinha falado, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não. Todos podem te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. E foi exatamente Pedro que abandonou. Alguns outros também abandonaram. Jesus é levado pelo soldado, Pedro segue de longe. Então, o fato que, assim, desencadeou a negação de Pedro foi ele ter seguido Jesus de longe. Porque um pouquinho antes, irmão, um pouquinho antes, os soldados prendem Jesus, Pedro pega a espada e né, dizem que ele queria cortar a cabeça do Malco. O Malco tirou a cabeça e pegou só na orelha. E, quer dizer, Pedro ali corajoso, pronto para o que desse e viesse. Logo depois ele nega que conhece a Jesus 3 vezes. Não conheço, nunca vi esse homem, não sei nem quem é. Não sei de quem está falando. A minha pergunta é, irmãos, não podemos mudar a história, mas se alguém tivesse falado, Pedro, que isso? Você não está fazendo? Ele é um mestre. Porque Pedro não negou uma vez, irmão. Ele negou a primeira, a segunda e a terceira. Se alguém tivesse falado, Pedro, que isso, Pedro? Você, Pedro. A Bíblia não mostra ninguém trazendo esse alerta à vida de Deus. Há 3 maneiras, irmão, de nós lidarmos com as pessoas que estão enfrentando dificuldades. A vida de tentação, vamos dizer assim. Há 3 maneiras. Nós tratarmos a pessoa com diferença, não é comigo, ele que se vire. Nós criticarmos e julgarmos, ele é um fraco, está caído porque não vigiou, agora vai ter que sofrer as consequências. De vez em quando eu cito algumas correntes de cultura mesmo na igreja evangélica. Houve um tempo em que os pastores pregavam muito que Deus vai pesar a mão. Lembram disso, irmãos? Alguém é dessa época? Deus vai pesar a mão. Então parecia que Deus era um velhinho barbudo que está sentado no trono, sabe? E pronto para detonar qualquer pessoa que errasse. A alma que pecar, essa morrerá. Então se usava muito esses textos assim, né? São bíblicos, são verdadeiros com certeza, mas é como se aplica, né? O mesmo Deus que pode pesar a mão se aprover a ele, é o mesmo Deus que perdoa, que restaura, que levanta o caído. Amém, irmãos? Com certeza. A segunda maneira de entendermos a pessoa que está errada, está em pecado, é julgarmos, dizendo que é um fraco, o problema é dele, né? Ele vai ter que sofrer mesmo. E a terceira maneira, irmãos, é nós ajudarmos a pessoa
está em iminência de cair ou até que já tenha caído. Darmos. Algumas pessoas, por exemplo, como José do Egito, parece que tem um pouco mais de resistência. Não são melhores, não são mais, têm mais poder, mas parece que tem um pouquinho mais de resistência contra a tentação. José ele poderia ter, irmãos, evocado para ele, né, todo o seu sofrimento, a sua dor, foi invejado pelos irmãos, jogado no poço, foi vendido como escravo. Depois, quando a vida dele começava a melhorar, a mulher do patrão dele coloca os olhos nele e quer ter um caso com ele, ele sempre negando, sempre negando, sempre negando. Olha só a resistência de um jovem. Jovem, irmão. Sempre resistiu, mas teve um dia que ele foi lá para tratar de alguma coisa do seu patrão na casa dela, e ela então tentou agarrá-lo, ele saiu correndo. Olha só a resistência dele, irmão. Sair correndo. Ela segurou a capa e com aquilo ali, né, ela acusou ele foi para a prisão novamente. É uma história longa, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que nem todo mundo tem essa resistência, nem todo mundo consegue resistir, né, a uma tentação. Todo mundo. Agora, vamos a uma história muito interessante. Irmãos, todos conhecem a história de Jacó, que enganou o seu irmão Esaú e teve que fugir. Ficou como errante, como andarilho, até chegar na casa dos parentes. Foi trabalhar para um homem chamado, quem lembra? Labão. E lá ele começou a trabalhar, né? Tudo começou a prosperar. Jacó, né, fazia com muito, né, perfeição tudo. E ele então se apaixonou pela filha do tal Labão, chamado Raquel. Tem alguma Raquel aqui, irmão? Vou usar bastante Raquel aqui. Tem alguma Raquel? Vou usar uma de forma positiva, tá, irmão? Se apaixonou pela Raquel. Foi falar com o sogro falou, tá bom, Jacó, você... eu dou a mão da minha filha, mas você tem que trabalhar 7 anos para mim. 7 anos para mim. E ele que trabalhou, irmãos, prosperou mais e mais a fazenda do sogro, os animais, o gado, a lavoura, sabe, cresceu pra caramba. Na noite de núpcias, quando eles foram entrar na tenda para passar a noite de núpcias com Jacó e Raquel, o que aconteceu? O sogro não deu a Raquel, o sogro deu a Lia, que era a filha mais velha, tinha que casar a primeira mais velha. Passou a noite e de manhã Jacó percebeu que não era a sua amada, não era a sua amada. Ele tinha passado a noite com a Lia e não com a Raquel. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Sabe onde eu estou querendo chegar, irmãos? Essa expressão eu ouvi lá no presbitério, né? Depois eu apliquei aqui na minha mensagem. Jacó não tinha nenhum amigo, irmão, nenhum companheiro. Jacó era um solitário que não tinha ninguém que ele pudesse compartilhar suas alegrias, suas tristezas. Alguém que pudesse dar um toque nele e falar assim, cuidado, Jacó, não é Raquel. Parece engraçado. Cuidado, Jacó. Ó, você é a Lia. Teu sogro está te enrolando. Teu sogro está te enganando. Teu sogro, né, está querendo que você trabalhe mais para ele, porque você está prosperando a fazenda dele. Cuidado, Jacó. Não entra na tenda não, porque senão você vai passar a noite com a noiva errada. Parece assim uma utopia o que eu estou falando, irmão, mas perceberam o princípio de alguém dar um toque e falar? Você pode dizer, mas isso já estava predestinado, tinha que acontecer isso mesmo, porque Jacó era enganador, agora ele foi enganado. Concordo, irmão. Mas o detalhe que eu quero dizer para a igreja, alertar a igreja, é exatamente esse. Quando pessoas que são do nosso convívio, são nossos irmãos na fé, nós sabemos que estão entrando num caminho errado, de vez em quando cabe a expressão, cuidado, não é Raquel. Cuidado, não é isso que você está pensando, não. Cuidado,
Estão te chamando para uma parada aí, não é bem assim não. Cuidado, esse negócio que você está entrando não é de Deus. Cuidado, esses relacionamentos não são aprovados por Deus. De repente, uma palavra pode fazer a pessoa se livrar de uma grande enrascada. Quem está entendendo aí, diga amém. Cuidado, não é Raquel, é só um nome simbólico, né? Uma expressão aqui simbólica, irmão. Quantas dores de cabeça teriam sido evitadas, irmão? Nós precisamos, aí é que entra o que eu vou falar agora. Isso só será possível se nós conseguirmos criar níveis de relacionamento com as pessoas em que nós possamos ter liberdade. Sabe por quê? Se você chegar para alguém que está tentando entrar no relacionamento, já entrou no relacionamento, todo mundo está vendo que não dá certo e tal, e você tentar entrar e falar com a pessoa e alertar a pessoa, até bem intencionado, sabe o que a pessoa pode falar? A vida é minha, ninguém tem nada com isso, eu já sou maior de idade. Agora, se houver um nível de relacionamento, de confiança, de ajuda, de realmente interesse espiritual, nem outro interesse, irmãos, a pessoa vai ouvir. Esse papel normalmente é do pastor, mas não é só do pastor, irmão. Nós temos círculos de amizade, nós temos círculos afins de amizade na igreja, não? Pessoas em que nós podemos, sabe, mandar um WhatsApp, podemos conversar, opção de ajuda. Ô fulano, eu vi que você postou, as redes sociais estão aí, eu vi que você postou isso assim, sem expor ninguém, sem envergonhar ninguém, né? Porque as redes sociais pode ter um papel muito bom, mas pode também ter um papel muito ruim. Uma coisa que eu odeio poucas coisas, mas uma coisa que eu odeio em redes sociais é quando alguém vai lá para as redes sociais, né, mandar indireta para outras pessoas, irmão. Mandar indireta. Isso aí é triste. E às vezes irmão contra irmão contra jovem, é muito triste. Mas elas podem ser usadas de forma muito positiva. Mas para isso precisamos criar níveis de relacionamento, níveis de amizade que permitam nós olharmos nos olhos do nosso irmão e alertarmos que ele pode estar correndo um perigo. Alguém aqui já precisou fazer isso? Levanta a mão se você já... Isso. É uma coisa meio particular, né? Pense agora, irmãos. Estou tentando achar o relógio, porque na minha igreja o relógio fica aqui bem pequenininho, mas a gente não vê. Agora está lá, já vi. Está bem grandão lá. Pense os irmãos numa outra história. Essa eu queria que os irmãos lessem comigo, por favor. Só os primeiros versículos. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Trago aqui, posso beber, né, pastor? Segundo Samuel, capítulo 11, de 1 a 5. Se você achou, diga amém. Decorridos um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou o quê? Em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Davi viu uma mulher que estava tomando banho, ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Betseba tinha acabado de purificar da impureza da menstruação, depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Que dor de cabeça, irmãos. Que dor de cabeça Davi arrumou para ele. Se alguém tivesse dado um toque em Davi, você pode dizer, pastor, mas ele era rei. Ia ter coragem de chegar para falar para Davi, ó, não se envolva com essa mulher não, porque ela é casada, inclusive é casada com um dos seus soldados, seus homens de guerra. Ninguém ia se atrever
a falar com Davi. Mas será que Davi não tinha? Davi poderia até nem ouvir, irmãos. Porque quando ele, e o detalhe aqui também, irmãos, é que fez com que Davi pecasse, Davi errasse, é que naquele tempo os reis saíam para a guerra. Você pode dizer assim, pastor, mas ele tinha o direito de ficar em casa naquele dia. Então, mas era costume os reis irem para a guerra, irmãos. Os reis das nações iam para a guerra naquela época. Davi resolveu tirar uma folga, tudo bem. Tudo bem. E quando ele viu aquela mulher se banhando, ele manda chamá-la, pergunta quem é, falam para ele quem é. Mesmo assim, ele continuou. Se alguém tivesse falado, se alguém tivesse falado assim, ó, ela é Betseba, mulher de Urias e tal, não sei o quê, meu senhor, licença para falar, né, como os militares falam, né, licença para falar. Falar, fulano. Não envolva com ela, não. Ela é bonita, ela é formosa, mas ela é casada. Ela é esposa de um homem, né, que faz parte do seu exército, um homem de bem, um homem de caráter. Davi podia nem obedecer, irmão, mas alguém podia ter dado um toque em Davi. Alguém tivesse chamado a atenção dele. Meu senhor, essa mulher é casada. Se ele tivesse ouvido a história, talvez fosse outra, irmãos. Quanto sofrimento teria evitado. Eu sei que todo mundo que conhece a história, o que aconteceu depois, né? Davi manda chamar Urias, porque a mulher estava grávida. Ele quis que Urias voltasse da guerra para passar a noite com a esposa dele, para que quando o filho nascesse, ninguém desconfiasse que o filho não seria do Davi. Só que Urias volta, mas não se achou digno de passar a noite em casa, porque os soldados estavam em guerra. Olha o caráter desse homem, irmão. Olha a lisura, a ética de Urias. Enfim, Davi então depois mandou o próprio Urias levar uma carta para que Urias fosse colocado na frente de batalha e morresse. Isso mesmo aconteceu. Que situação complicada. É claro que nós sabemos, Davi se arrependeu, né? O filho ele acabou morrendo, Davi orou, e só que ele se arrepende, né? Depois chega um profeta, Davi fica doente, fica em depressão, ele chegou a falar assim, quanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus gemidos todos os dias. Pequei contra ti, já não sou digno, esse é do filho, lava-me completamente com ensopo. Davi ficou mal, irmão. Aí Deus manda um profeta chamado Natã, que conta uma historinha. Esse profeta também correu o risco de morte, mas ele falou para Davi, depois do pecado. Então isso nos leva a entender, irmãos, que nós temos que fazer tudo para que o nosso irmão não peque, para que o nosso irmão não caia, para que ele não dê uma brecha para o inimigo. Mas ainda que ele venha cair, ainda que ele venha a tropeçar, ainda que ele venha a escorregar, ainda que ele venha a pecar, a igreja tem o papel também de ajudar essa pessoa a se levantar e mostrar que ele ou ela, né, a pessoa, ela está. Mesmo Deus que perdoou quando a pessoa entregou a sua vida a Jesus, é o Deus que perdoa depois que a pessoa já conhece a Jesus. Alô. A pessoa só não deve permanecer no pecado. Pastor Edilson está aqui na igreja, somando tudo. Quantos anos, pastor Edilson? 23 anos. Eu imagino, irmãos, quantas vezes o pastor Edilson fez esse papel e continua fazendo, né? Não só de púlpito. De púlpito a gente lança a palavra, mas depois tem o varejo, né? De púlpito é o atacado, depois tem o varejo. É pessoa por pessoa. Pessoa que está fraco na fé, deixa de vir à igreja. Pessoa que você, sabe, deixa de vir à igreja e depois você percebe que ela está enfraquecendo na sua vida de santidade, né? E nós, pastores, nós ficamos muito preocupados, a gente tenta fazer tudo, né? Eu tenho certeza que nesses 23 anos, pastor Edilson, ele já ajudou muita gente e muita gente se levantou depois da palavra dele, amém, irmãos?
Mas também creio que alguns podem ter resistido e podem ter abandonado a fé e podem ter falado: a vida é minha, eu sou adulto, eu faço o que quero, ninguém tem nada com isso, nem pastor vai se intrometer na minha vida. Aí a pessoa, felizmente, não terá ajuda, porque ela não vai querer ajuda. Quantos estão caídos, irmãos? Precisam da ajuda do Senhor. Quantos estão precisando de uma palavra? Cuidado, cuidado, irmãos. Ah, pastor, crente não era para cair não. Olha o que diz o Salmo 37, 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom e se agrada do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Tem até uma música, é um coutrezinho, né? O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Presta atenção, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Mas como é que o Senhor o segura pela mão? Vem um anjo, segura? Pode acontecer, mas via de regra, o Senhor envia você, envia o pastor, envia o irmão que está do seu lado, envia o seu pai, envia a sua mãe, para você não ficar prostrado, porque não é a vontade de Deus que nenhum se perca, que ninguém fique prostrado. Mas eu gosto muito do Provérbio 24, 16, irmãos. Diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Ah, pastor, fulano não tem jeito não sei nem porque ele continua na igreja, ele, sabe, vacila muito. Irmãos, existe a questão, como eu falei, alguns, eles não conseguem resistir como José. Mas eu falo lá na igreja, eu prefiro ter uma pessoa que está lutando contra o pecado, mesmo que escorregue, mesmo que tropece, mas está no ambiente, está na igreja, porque ele vai ser ajudado, porque simplesmente ele fala assim: esse negócio de crente não dá para mim não, e a pessoa vai, aí perde aquela cobertura que tinha antes, aí não vai ter mais uma mão para ajudá-lo, e não vai ter mais uma voz para falar: cuidado, não é Raquel, né? Cuidado no que você está entrando. Aí a pessoa é como se ela tivesse se apostatado de vez. Isso não é bom, irmãos, isso não é bom. Eu já estou chegando ao final desta mensagem, já são 11 horas, né? 11h06, e gostaria de dizer para os irmãos, aqueles que se encontram aqui nesta manhã, caídos que eu falo é assim, né? Debilitados na sua fé, angustiados, estão na igreja, mas você não está conseguindo se firmar, né? A igreja está aqui, pastor Edilson está aqui, irmã Cione está aqui, os diáconos estão aqui, os líderes estão aqui, quem está do seu lado está aqui para te ajudar, né? Uma das coisas mais tristes na vida de um pastor, né? De todos nós, mas de um pastor, é quando sabe que alguém abandonou a fé e está vivendo no mundo. É muito triste. Eu era solteiro ainda, nós tínhamos um trabalho de evangelismo no calçadão lá de Campo Grande, né? Sábado às 2h da tarde, algumas lojas fechavam, o gerente de uma loja lá deixava a gente pegar energia elétrica, a gente levava caixa de som, os instrumentos, a gente, sabe, de uma forma tão simples, irmãos. A gente cantava, pregava, fazia o apelo, de vez em quando aparecia uma pessoa endemoniada, a gente tinha que expulsar, isso tudo ali, né, no lugar onde transitava, sei lá, milhares de pessoas. Isso 40 anos atrás, esse trabalho. Há 15 dias atrás, eu estava passando nesse mesmo calçadão, um irmão me chamou: pastor, vem cá. Eu parei para ouvi-lo. Ele falou: lembra de mim? Eu sou Paulo. É uma coisa muito importante que eu queria falar para o senhor, que eu não esqueci nunca mais. Há 40 anos atrás, o senhor estava pregando ali, me mostrou, eu estava a 50 metros do local, o senhor estava pregando ali, cantando com os jovens, fez um apelo, e na hora eu não fui à frente. E eu falei assim: se aquele rapaz ali fizer o apelo mais uma vez, eu vou lá na frente. Ele foi à frente, ele me contou essa história, irmão, de 40 anos atrás. Ele hoje não é um pastor, mas ele é um homem que está servindo a Deus, e ele se lembra de 40 anos atrás, quando, né, eu muito jovem, estava ali de uma forma, sabe, porque eu participava de tudo, irmãos. Tudo que era trabalho de igreja eu estava. 6h da manhã jejum na igreja, quase todo domingo. 8, 10 horas, 9h30 culto.
Pastor Adolfo, que era meu pastor militar, pregava 2 horas, contando história, irmãos. Ele foi aviador de guerra, imagina as histórias que ele contava. 2 horas da tarde, a gente estava no Hospital Rocha Faria fazendo visita aos doentes. 4 horas da tarde, a gente estava na igreja, porque a juventude era aos domingos. 6 horas da tarde começava o culto, o pastor terminava o culto quase 9h30. Aí eu chegava na casa da Nete para namorar 9h30, 10 horas a mãe dela fala assim, Nete, está na hora. Nunca reclamei, foi um tempo assim que Deus estava preparando, irmãos, sabe? Deus estava preparando, cansado, às vezes desanimado, às vezes triste, às vezes aborrecido, às vezes não querendo ir. É igual a história da música, né? Aquela música lá, muito famosa, que diz, não posso ficar um só minuto com você, né? Sinto muito amor, mas não pode ser. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Então essa música parece uma coisa engraçada, mas ele queria ficar, mas não podia, porque ele tinha uma mãe que estava esperando ele em casa. Muitas coisas nós queremos, mas nós não podemos, porque nós temos um Deus, irmãos, que tem o melhor para nós. Não é verdade? Que tem o melhor para nós. Então assim foi a minha vida e cheguei hoje, esse ano eu faço 62 anos de idade, casado, 3 filhos, abençoado, uma igreja abençoada. Deus me deu oportunidade de abrir algumas congregações, né, que estão ainda sob a nossa responsabilidade. É um trabalho, irmãos, você mandar homem, preparar homens, e às vezes dá um problema e você tem que substituir, mas é a vida que Deus, para a qual Deus me chamou, que eu não me arrependo jamais, né? E que eu vejo essa bênção hoje na vida dos meus filhos e com certeza na vida dos meus netos também, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos nos manter de pé. Aquele que está em pé, cuidado para não cair, mas ainda se você vier a cair, nós temos um Deus que não nos deixa prostrado. Ele usa o meu irmão, ele usa o meu pastor, ele usa aquela irmã para me ajudar. Ninguém pode ficar de fora, amém, irmãos? Deus nos abençoe. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito Santo, que certamente está edificando a igreja, Senhor. Obrigado, Pai, por essa igreja, Pai, que tem zelado, Pai, de uma forma muito séria das coisas do teu reino, Pai. Não só, Pai, na parte estética, Pai, que é primorosa, Senhor. Deste ao teu servo sabedoria e condições para erguer esse templo, Senhor, onde centenas e quem sabe milhares de pessoas passarão por aqui, Senhor, e ouvirão um evangelho genuíno, Senhor. Não um evangelho, Pai, que manipula, Senhor. Não um evangelho, Pai, que manipula as pessoas psicologicamente, espiritualmente, nem financeiramente, mas o evangelho que ensina a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu te louvo porque aqui tem um homem, tem uma família, Senhor, que o Senhor mandou, Senhor. Trouxe de longe, Pai, trouxe de tão longe, Senhor. Talvez nem nos melhores sonhos, Pai, do teu servo pastor Edilson, da Alcione, eles imaginavam o que o Senhor ia fazer neste lugar, mas esse é o Deus que nós cremos, Senhor. É o Deus, Senhor, que faz, Senhor, milagres, Senhor, que faz maravilhas na vida daqueles que creem, Pai. Eu entrego a tua igreja em tuas mãos, te agradeço por esse privilégio de poder trazer a tua palavra, Pai, de edificação e de alerta também, Senhor. Abençoe meu irmão da direita e da esquerda. E obrigado em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos.